Saudações, vamos começar aqui mais um vídeo de JavaScript. Tem um vídeo anterior que eu fiz menção de classe, tá? Mas eu não entrei como classe na questão de orientação a objeto. Eu apenas mencionei como uma variante, né, de funções, tá? Isso pode ser que aconteça alguma confusão na cabeça das pessoas. Então esse vídeo aqui ele vai entrar como classe parte 2, tá? Só que essa classe parte 2 ela entra na orientação a objeto. Quando eu falei de classe naquele vídeo, eu não queria citar a orientação a objeto para não ficar uma parada muito longa, muito prolongada, beleza? Então, espero que vocês entendam. E hoje a gente vai entrar um pouco na questão de orientação a objeto, conceito de orientação a objeto. Então a gente vai ver classe, a gente vai ver o método set, o método get e herança. A gente precisa ver tudo isso e a gente vai ver nesse vídeo, porque até esse presente momento vocês já sabem função, vocês já sabem praticamente tudo que é necessário para a gente ver um pouco de orientação ao objeto, beleza? Então, como que a gente vai criar, como que a gente vai usar a orientação ao objeto aqui na linguagem Java, como que a gente vai criar classes, tá? Simples, para a gente declarar uma classe na linguagem JavaScript, a gente precisa declarar class, e o nome da nossa classe, por padrão, use a inicial maiúscula. É importante que faça isso, não é uma regra, mas é importante que você faça. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma classe chamada carro, tá? Minha classe está criada. O que mais a minha classe precisa para ela funcionar como se deve? Ela precisa de um método. Aliás, ela precisa de métodos. E o principal método que uma classe precisa de ter é o método construtor. Então a gente declara esse método com a palavra constructor. Dentro desse método constructor, a gente precisa aplicar alguns parâmetros. Então, no caso aqui deste carro, a gente vai aplicar o parâmetro nome e ano, certo? Então, aqui dentro do nosso método construtor, o nome e ano, a gente precisa fazer um pequeno detalhe. Diz que a gente está fazendo menção às coisas. Tá? A gente precisa setar isso. Diz, quando a gente fala diz, a gente está querendo dizer que é o cara de cima, no caso que é esse nome ali, beleza? Então vamos lá. Isso aqui é uma parada que a gente precisa pôr. Então, para a gente poder colher informação de um item, de um objeto, mudar uma informação de objeto, a gente precisa de dois métodos, o método get e o método set. Tá? O método get é o método que a gente usa para buscar de dentro do objeto uma informação. E o método set é o método que a gente usa para adulterar, modificar, mudar uma informação de um objeto. Tá? Então, por exemplo, o método get, então os métodos get e set, eles são praticamente funções, função como outra qualquer. Né? Não é um método, meu Deus, esse método é específico. Não. É uma função como outra qualquer, só que a estrutura que você monta ela vai fazer sentido ao nome. Então, get nome, olha só, get nome, padrão de função, tá? O que eu disse que o método get, ele nos dá uma informação. No caso aqui, o get nome, ele tem que nos informar o nome do nosso carro. Então, ele vai fazer o quê? Return this nome. É isso que o método get faz. O método set, ele, no caso de JavaScript, toda função ele dá um retorno. Se você não especificar o que ele retorna, ele vai retornar undefined. Para que nesse caso ele não retorne undefined, a gente precisa do método return. A gente precisa de um return dentro do método set para quando a gente modificar um valor, ele já retornar para a gente esse valor atualizado e não dar um valor undefined, porque dependendo do programa isso pode dar um erro. Então, set nome. E o importante que a gente precisa fazer é o seguinte, quando a gente vai criar o nosso método set, a gente precisa dar um parâmetro para ele, que este parâmetro que a gente vai declarar ali, ele vai receber os dados que a gente quer introduzir no nosso objeto
E esses dados que a gente está introduzindo neste parâmetro, ele precisa retornar para algum outro lugar. Então, no caso, a gente vai usar como parâmetro nome, tá? E esse nome, ele... Odeio esse teclado. E esse nome, olha só. E esse nome, ele tem que retornar para algum outro lugar. Então, no caso, a gente vai usar o método dis. Ó, disNome recebe nome, tá? Então, esse detalhe, esse dis nome recebe nome, vai dizer que esse cara aqui, no método, esse nome do método set é esse nome aqui. Você está entendendo? Então, assim, o método get vai trazer para a gente esse dado e o método set vai mudar para a gente este dado, tá? Então, como eu falei, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa declarar um return para que ele não volte um valor undefined, não dê erro, não dê problema. Esse mesmo método set e get a gente pode usar para o ano do nosso carro. Então deixa eu... Tá, esse aqui eu vou pôr para frente, beleza? A diferença é que aqui vai ser ano. Aqui vai ser ano. Aqui vai ser ano, aqui vai ser ano, aqui vai ser ano e aqui vai ser ano. Pronto, agora a gente tem a nossa classe criada, a gente tem o nosso método construtor, a gente tem ali o nosso método get, o método set para o nome e o ano do nosso veículo, tá? Então, deixa eu deletar isso aqui. Então aqui a gente vai criar o nosso novo carro. Let carro 01 recebe new carro. Nosso método construtor, ele pede dois parâmetros, olha só, o parâmetro nome e o parâmetro ano. Esses são os dados que a gente pode inserir aqui na criação do nosso item, ou seja, a gente vai colocar aqui, qual é o nome do nosso carro? Fusca. Qual é o ano dele? 1977. Quando a gente chama o nosso console log carro 01 ponto, eu quero o método get nome. Ele deu um erro ali, get nome. Porque eu esqueci de fazer o... Pronto. Olha só, ele retorna pra gente Fusca. Se eu colocar aqui, ó, um get ano. Oh, Jesus. O que eu errei ali? Ano, ele está retornando o nome. Sempre faço isso quando eu uso o Ctrl V. Tá. E agora, olha só, agora ele está retornando o nosso nome e o ano do nosso carro. Tá? Perceba que pela coloração cada um tem um tipo de valor. Beleza. Isso é o método, nossa classe carro, nossa classe que não sai. Beleza, aqui a gente imprimiu o valor padrão. Se a gente pegar isso daqui, deixa eu tirar o unlock. Se eu pegar isso daqui, toda vez que eu apertar pro lado, ele jogar isso aqui para cá. Deixa eu mudar aqui, ó, set nome. Aqui dentro eu vou colocar go. E aqui eu vou fazer o que? Eu vou imprimir de novo o get nome. Aqui no ano, eu vou vir aqui, ó. Ele não copiou. 7 anos. 1994, algum quadrado. Aqui, deixa eu copiar isso aqui. Tô apertando no lock. Aí, nossa, odeio esse teclado, sério, vou. Olha, que ódio. Pronto. Olha só, aqui eu tô fazendo aqui eu criei um novo carro, o carro 1.
aqui eu já criei um carro, e já informei qual que é o nome e o ano desse meu carro. Aqui eu imprimi o nome desse carro, olha só, mostra o nome declarado. Aqui no get ano mostra o ano declarado. Aqui no set nome, muda o nome declarado. E aqui embaixo, ó, eu vou dar tab porque para ficar bonito. Cara, que ódio desse teclado. E aqui mostra o novo nome, tá? Isso daqui, ó, aqui é a mesma coisa, deixa eu colocar espaço. Vou colocar escrito bonitinho. Aqui ele muda o ano declarado. E aqui ele mostra o ano, o novo ano, tá? Então vamos rodar isso aqui. Olha só. Ele deu gol, imprimiu o gol 2 vezes aqui. Aqui imprimiu o ano 2 vezes. Por que que ele fez isso? Lembra que aqui, ó, eu fiz um return. Eu fiz um return disname. Então, quando a gente já declara um novo item, um novo nome, um novo dado, ele já retorna para a gente o valor adulterado. Então, aqui no caso, a gente não precisava nem mostrar o novo ano. Aqui, ó. Se a gente apenas setar um novo valor, ele já retorna para a gente, olha só. Só que aqui no caso, ele está mudando os anos, né? Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu rodar de novo aqui. Ó, ele está imprimindo primeiro os nomes, né? Então aqui ele está imprimindo o nome Fusca, o nome Gol. Eu vou fazer assim, ó. Vou pegar esse cara. Pronto. Agora, olha só, agora ele vai imprimir o ano, o nome e o ano do nosso item declarado aqui, e depois ele vai mudar o nome e o ano do nosso objeto. Agora fica mais organizado. Ó, Fusca 77, Gol 94. Tá, beleza, Fábio. Vamos falar de herança agora, porque senão esse vídeo vai ficar gigante. Herança, o que é a prática da herança? A prática da herança é quando você pega um objeto e você pega esse objeto com métodos dentro, com dados dentro, você cria um outro objeto, uma outra classe, e você consegue reutilizar coisas de uma classe, de um objeto, em outra, tá? Aqui no nosso caso a gente vai fazer herança em classe, então a gente vai poder pegar dados de uma classe e reutilizar em outra classe, tá? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou criar aqui embaixo uma nova classe. Fazer rapidão. Essa classe vai ser... que nome a gente pode colocar aqui? Carro dados. Vamos chamar assim de carro dados, não importa. Se a gente for só criar uma nova classe, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer isso, certo? Para a gente fazer aplicação de herança, a gente precisa usar o método extends. E em seguida que a gente declara o extends, a gente precisa declarar qual classe ele está estendendo. Então aqui, ó, grosso modo, classe carros dados estende a classe carros. Exatamente isso. No nosso método construtor, obviamente a gente vai declarar os métodos os parâmetros que a gente quer declarar, tá? Só que se por qualquer razão que seja, a gente quer... Aqui eu não vou fazer separação de arquivo, né? Mais para frente a gente faz vários arquivos e entra mais na orientação objeto e faz a importação, tá? Por enquanto a gente vai mexer só com isso aqui, porque já é bastante coisa. Então, para a gente reutilizar
esses dados aqui, o nome e o ano dessa nossa classe, a gente faz o quê? Nome, ano. Agora a gente vai declarar os itens que a gente quer. Valor, cor. Tá? Então agora a gente tem 4 novos parâmetros. Para que a gente não faça tudo isso de novo e reutilize tudo isso daqui da classe carro, a gente tem um segredinho. Dentro do nosso método construtor, a gente vai declarar parâmetros. Eu não sei se a palavra certa é parâmetro, eu chamo de parâmetro, chamo de função. O importante é que você entenda como fazer o negócio, tá? Então a gente vai chamar aqui a função, o parâmetro super, e dentro a gente vai trazer o quê? Nome e ano. Por quê? Quem que é o super aqui? Quem que é o super nesse caso? É o carro, certo? Imagina que o carro ele é o superior da classe carros dados. Vamos imaginar assim. Então aqui ele está dizendo que a gente declarou o parâmetro nome e o parâmetro ano. Para não recriar tudo, a gente faz o quê? Super, e dentro ali a gente declara que a gente está chamando da nossa classe superior o nome e o ano, que no caso são esses dois aqui. Não precisamos do método get, o método set de novo, porque na nossa classe carro já existe, tá? Então isso aqui economiza bastante coisa. E a gente só vai, o que? Diz valor, cor e cor. Tá, e agora a gente vai fazer o nosso método getSet de novo. Eu vou pegar daqui para economizar dedo. Então agora a gente vai mudar. Vamos chamar primeiro o valor. Então aqui, ó, valor. E agora a cor. Então aqui, ó, vamos mudar aqui o set cor, get cor, valor e o get valor. Muito bem, agora a gente tem a nossa classe carro. Nossa classe carro tem os parâmetros nome e ano. Agora a gente tem a nossa classe carro dados, que ela estende a classe carros, ou seja, o fato de estender quer dizer que ela está usando métodos da classe carro. Então, aqui a gente declarou mais 2 novos parâmetros, que é o valor e cor. A gente só declarou o método get e o método set para valor e cor. O restante não precisa, porque a gente está declarando aqui, a gente está dizendo aqui que o nome e o ano, eles são coisas da classe super, da classe acima, tá? Então, vamos criar aqui mais um objeto aqui, um novo carro. Vamos fazer aqui, ó, let carro 02 new quem? Carro dados. Como agora ela está estendendo uma classe acima, ela está usando parâmetros de outra classe, e aqui no método construtor a gente está dizendo que a gente pode reutilizar o nome e o ano da outra classe. Então a gente pode dizer aqui, ó, a gente pode fazer, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar aqui, ó, Corsa, a gente tem que formar nome, ano eu vou colocar em integer, 1995, valor 7.000, cor, vou colocar vermelho. Agora a gente vai fazer o que? Que a gente vai vir aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui de baixo, tá? Vocês já viram que está funcionando. Então isso aqui eu não preciso mais. Deixa eu apagar isso aqui, porque senão vai ficar comendo tela aqui. Deixa eu fazer uma coisa. Pronto. Criamos o nosso carro, instanciamos o carro 2. Então agora a gente vai fazer aqui, ó, log carro 2 ponto get, ó, nome,
carro2.get ano. Carro2.get valor. Carro2.get cor. E agora vocês estão vendo que ele usou o nome, o ano de quem? Da nossa classe carro. E já mostrou pra gente, ó, 7000 e vermelho, que é o da nossa classe carros dados, tá? Isso acontece muito na linguagem Java. A linguagem Java é praticamente tudo isso, né? Por isso que acaba sendo um pouco confuso para quem está iniciando linguagem de programação e começa por Java, porque Java aplica bastante isso daí. Já em JavaScript, a gente vê isso como algo mais avançado, né? Então, no final das contas, você começa a JavaScript um pouco mais devagar na questão de avanço de conteúdo do que a Java, mas no final das contas você vai acabar precisando trabalhar do mesmo jeito, tá? Então, aqui vocês viram hoje, eu não vou ficar, não tem por que eu ficar mudando muita coisa, eu poderia, aqui ó, set cor, só pra vocês verem que tá funcionando mesmo, amarelo, ó, já mudou aqui, tá vendo? Apesar de que eu instanciei vermelho, ele já mudei aqui para amarelo, tá? Se eu quiser mudar o valor aqui para 10.000, ano, o que a gente pode pôr um ano aqui? 2000 e, sei lá, 2003. Nome. Oh, meu Deus. Nome a gente pode pôr Ford K. Olha lá. Eita, pega. Por que não mudou? Por que você não mudou? Eu, hein? Ah, o burrão aqui esqueceu de mudar aqui, ó. Tá vendo? Não importa quanto tempo vocês estudam programação, vocês vão errar nessas coisas, não adianta, Olha lá, agora sim, ó. A gente instanciou Corsa, a gente mudou para Ford K. Ano 95, 2003. Cor vermelho. Aliás, preço 7.000, mudamos para 10.000, cor vermelho para amarelo, tá? Então, hoje a gente viu muita coisa. A gente viu o que é uma classe, a gente viu o que é um método construtor, a gente viu o que é o método get, o que é o método set, a gente viu o que é herança, tá? Então, assim, a gente viu muita coisa hoje. É por isso que eu não queria, naquele vídeo anterior de classe, me aprofundar muito na questão de classe, porque atropelar as coisas, mas eu queria dar um gostinho para vocês do que era classe em JavaScript. Aqui pode ser que seja completamente diferente da aplicação que eu mostrei da outra vez, mas uma coisa não desmerece a outra, tá? Então, para quem ficou confuso, tá aqui o método, o que é uma classe e essas coisas aí, tá? Isso aqui usa muito em Java, cara, muito legal isso. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Eu tenho coisas para fazer na velocidade da luz, então esse vídeo vai ficar para amanhã, então é isso aí. Forte abraço, um beijo no coração e fui!